E aí, pessoal, beleza? Sou o professor Carlos Filho aqui do canal Química Superior e hoje vou estar apresentando para vocês os primeiros passos na química orgânica. A química orgânica ela está muito presente no nosso cotidiano e ela vai estudar os compostos orgânicos, que são aqueles compostos que possuem carbono. Então, esse átomo ele é representado pela letra C. Então, onde eu vou encontrar os compostos orgânicos no nosso cotidiano? Por exemplo, ele vai estar presente no etanol, que é o composto presente no álcool, por exemplo, o álcool 70, que a gente utiliza bastante. Ele vai estar presente no ácido acético, que é essa molécula que vocês estão visualizando presente no vinagre. E também vai estar aqui no octano, que é essa molécula aqui que vocês estão vendo, com 8 átomos de carbono, presente na gasolina. Então, o nascimento da química orgânica, ela passou por alguns cientistas. E existiram várias teorias durante essa evolução. Uma das teorias mais importantes que ocorreram foi estabelecida pelo Jacob Berzelius em 1807. E essa teoria ficou chamada de teoria da força vital. Então, esses organismos vivos possuiriam uma força vital, de acordo com Berzelius, que fariam com que eles produzissem esses compostos orgânicos, que são compostos que contêm o carbono. Todavia, lá em 1828, o Friedrich Höhler ele conseguiu obter um composto orgânico a partir de uma fonte mineral, que é uma fonte não viva, o que derrubou a teoria de Berzelius. Então, como é que o Höhler conseguiu sintetizar um composto orgânico de uma fonte não mineral? Ele pegou o cianato de amônio, aqueceu o cianato de amônio para obter a ureia, que é um composto orgânico produzido por um organismo vivo. A ureia ela é um composto presente na urina. Anos depois, ou durante essa época, vem o Auguste Kekulé e estabelece a definição de química orgânica, que é o que a gente utiliza até hoje, onde ele fala que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. E como falei para vocês, nem todo composto que tem carbono é orgânico. Existem alguns compostos que, embora tenham carbono, são classificados como inorgânicos por conta das suas propriedades. Aqui a gente pode citar o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, ácido carbônico, alguns carbonatos, ácido cianídrico, alguns cianetos. Falando sobre as características do átomo de carbono, o átomo de carbono é tetravalente, o que significa que ele faz 4 ligações, e isto está dentro da regra do octeto, que nós já estudamos em anos anteriores. Ele possui número atômico 6, e uma configuração eletrônica que proporciona 2 elétrons na camada K. E além disso, uma das propriedades mais importantes é que o carbono ele forma ligações simples, duplas e triplas, além das simples. Então, pegando esses exemplos que eu coloquei aqui abaixo para vocês, no but2eno nós temos aqui uma ligação dupla entre carbonos, bem aqui. Na butanona nós temos uma ligação dupla com o oxigênio. Aqui nessas outras moléculas nós vamos poder ver as ligações triplas. Bom, o átomo de carbono ele também pode se ligar a elementos diferentes do carbono e do hidrogênio, como por exemplo, pode se ligar ao oxigênio, a nitrogênio, ao fósforo, ao enxofre, a halogênios, etc. E uma das características mais importantes é que ele é capaz de formar cadeias, que são essas moléculas maiores. Então, o carbono pode se ligar a um outro carbono, que pode se ligar a outro para formar o que se chama de cadeia carbônica, como vocês podem estar visualizando aqui abaixo. Dentro desse estudo que estamos fazendo, existem algumas classificações. Então, os carbonos dentro dessa cadeia carbônica eles podem ser classificados. E essas classificações são as seguintes. Eles podem ser classificados em carbonos primários, que são estes aqui que estão circulados em vermelho. Então, o que significa o carbono primário? O carbono primário é um carbono que está ligado a apenas um carbono. Então, por exemplo, nesse carbono aqui que eu estou grifando, ele só está ligado a esse carbono vizinho a ele.
está ligado a um carbono. Então, esse carbono é classificado como primário. Vocês podem verificar que todos esses que estão circulados em vermelho também são primários, estão ligados a apenas um carbono. Os carbonos também podem ser classificados como secundários, que são aqueles carbonos ligados a outros dois carbonos. Então, por exemplo, todos esses carbonos que estão circulados em azul são carbonos secundários. Pegando esse daqui que eu estou apontando, veja que ele está ligado a um carbono aqui do lado e a outro carbono aqui do outro lado. Estão sendo mostrados aqui com essas setas vermelhas. Então, como esse carbono está ligado a dois carbonos, ele é classificado como secundário. O carbono terciário é um carbono que está ligado a três outros carbonos. Então, esse carbono aqui, que está circulado em verde, está ligado a esse carbono aqui, a esse outro e a esse outro. Está sendo apontado aqui com as setas vermelhas. E temos ainda o carbono quaternário. Aqui nessa cadeia carbônica, nós temos apenas um carbono quaternário. Ele está ligado a 4 carbonos, certo? Então, é isso. Essa ligação com 4 carbonos é que faz com que esse carbono seja quaternário. Lembrando que essa regra é ligação carbono-carbono. Se fosse um oxigênio, essa regra não é aplicada. Falando um pouco agora sobre a classificação das cadeias carbônicas, aqui falamos da classificação dos carbonos dentro da cadeia. A cadeia ela pode ser classificada de acordo com o seu fechamento. Então, dentro dessa perspectiva, ela pode ser classificada em aberta ou acíclica, a mesma coisa, fechada ou cíclica. Vocês podem encontrar esses dois termos. Então, na cadeia aberta, a gente vai conseguir ver um começo e o fim da cadeia, enquanto na cadeia fechada nós não vamos conseguir ver um começo e um fim. Então, por exemplo, aqui na cadeia do butano, nós vemos um começo, aqui, e um fim, que é aqui. Então, nós vemos as duas pontas da cadeia. Já, por exemplo, no ciclohexano, que é essa molécula que vocês estão vendo aqui à direita, se começamos desse carbono e vamos em direção ao próximo carbono, vemos que nós chegamos no carbono inicial, ou seja, é como se fosse um círculo. Essa cadeia é classificada como cadeia fechada, enquanto essa outra é classificada como cadeia aberta. As cadeias carbônicas também podem ser classificadas de acordo com a disposição dos átomos. E o que isso significa? Falando da disposição, elas podem ser classificadas em cadeias normais ou cadeias ramificadas. Na cadeia normal, ela é composta por apenas carbonos primário ou secundário na cadeia. Não pode ter outro tipo de carbono. A gente viu essa classificação dos carbonos no slide anterior. Já a ramificada vai possuir carbono terciário ou quaternário na cadeia. Então, por exemplo, aqui falando da normal, veja que só há ligações, só há carbonos primários e secundários. Esses da ponta são primários, enquanto esses daqui do meio são secundários. Ok? Já na cadeia, a cadeia vai ser ramificada quando ela apresentar um carbono terciário ou quaternário. Como é o exemplo aqui do 2-metilbutano. Vejam que essa metila aqui, ou vejam que esse carbono central, ele está ligado a 3 carbonos. Esse e esse outro. Ou seja, esse carbono central ele é terciário. E isso faz com que a cadeia seja classificada como ramificada. A próxima classificação da cadeia é com relação ao tipo da ligação. Em relação ao tipo da ligação, ela vai poder ser saturada ou insaturada. Ela vai ser saturada quando tiver apenas ligações simples entre carbonos. Ok? Se atentem nesse termo entre carbonos. E ela vai ser insaturada quando houver ligações duplas ou triplas entre carbonos. Então, aqui na molécula do butano, vejam que há apenas ligações simples entre carbonos, que são essas daqui. 3 ligações simples entre carbonos. Já na molécula do but2-eno, nós temos a ligação dupla entre carbonos. Se há ligação dupla entre carbonos, a cadeia é classificada como insaturada. Se não há ligação, se há apenas ligações simples, a cadeia é classificada como saturada. Com relação à última classificação da cadeia carbônica, é com relação à natureza dos átomos presentes. Então, nesse sentido, ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea. Quando a cadeia vai ser homogênea?
ela vai ser homogênea quando haver apenas átomos de carbono na cadeia. E vai ser heterogênea quando houver heteroátomos entre carbonos, que são, como por exemplo, os mais comuns aqui, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Lembrando que esses heteroátomos eles têm que estar entre os carbonos, ok? Não podem estar fora da cadeia, porque aí a cadeia vai ser classificada como homogênea ainda. Então, como exemplo de cadeia homogênea, pegando aqui o exemplo simples do butano, veja que há apenas átomos de carbono na cadeia, certo? A cadeia seria esse conjunto de átomos aqui, só átomos de carbono. Já no metalcetano, veja que há um oxigênio entre carbonos, certo? Entre esse carbono e esse outro, há um oxigênio no meio. E essa presença desse oxigênio, que é um heteroátomo, faz com que a cadeia seja heterogênea. E agora, partindo para outra classificação, que não é a cadeia carbônica, e sim a classificação do composto aromático, o que é que nós temos? O que é um composto aromático? Um composto aromático é um composto que vai apresentar um anel benzênico ou anel aromático, como já foi dito em aula. Então, o que seria esse anel benzênico? O anel benzênico é essa estrutura que vocês estão vendo aqui representada. Okay? Então, se o composto ele apresenta esse anel benzênico, ele é classificado como um composto aromático. Os compostos aromáticos, por sua vez, eles vão poder ser classificados como mononucleares, quando eles apresentam apenas um anel benzênico na estrutura. Como, por exemplo, aqui, a gente está vendo a imagem do etilbenzeno. Veja que essa molécula ela só apresenta um único anel aromático. Então, essa molécula é classificada como composto aromático mononuclear. E também esses compostos podem ser classificados como polinucleares. Se mononuclear é um anel, polinucleares é mais de um anel benzênico na estrutura. Falando desses compostos aromáticos polinucleares, o que é que nós vamos ter aqui? Esses compostos polinucleares, eles podem ser isolados ou condensados. Lembrando que os polinucleares são aqueles que têm mais de um anel benzênico na estrutura. Os isolados é quando esses anéis eles não possuem átomos de carbono em comum, átomos de carbono do anel em comum. E os condensados é quando eles possuem esses átomos, possuem átomos de carbono do anel em comum. Então, para vocês entenderem melhor, observem aqui essa estrutura mostrando anéis isolados, certo? Isso aqui é um composto aromático isolado. O que está acontecendo aqui? Os anéis eles estão separados um do outro, não estão colados, certo? Estão separados por esse carbono aqui central. Agora, o que seriam anéis colados? Seriam esses daqui, ó. Vejam que um anel está completamente junto do outro e existem átomos incomuns entre os dois, que é justamente esses daqui do meio. É isso que diferencia um anel isolado, anéis isolados de anéis condensados. Vocês também podem se deparar com outras classificações de compostos orgânicos, né? Aqui nós vimos os aromáticos. Também vocês podem ver compostos orgânicos ditos alifáticos, que são aqueles que possuem cadeia aberta. Vimos também os compostos orgânicos também podem ser classificados como alicíclicos, que são aqueles compostos que possuem cadeia cíclica, mas que não são o anel benzênico. E temos os aromáticos, que são aqueles compostos orgânicos que possuem o anel benzênico. Bom, falamos também na aula sobre a questão da representação dessas moléculas orgânicas. Então, essas moléculas, existem várias formas de representar as moléculas orgânicas e que eu vou mostrar para você essas formas. A primeira delas é a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, serão vistas todas as ligações da molécula. Então, aqui, como vocês podem ver, mostrado as ligações entre carbono e hidrogênio e entre carbono e carbono, né? Ligações simples. Outra forma de representar é a fórmula estrutural condensada, então ela não mostra as ligações carbono e hidrogênio. Vejam que o hidrogênio aqui ele só é mostrado junto com o carbono e ao lado dele é mostrada a quantidade de hidrogênios que estão presentes no carbono.
mas não é mostrada a ligação como é mostrada na estrutural. Ok? Então, essa daqui seria a fórmula simplificada, estrutural simplificada ou condensada. Lembrando que as ligações do carbono com átomos diferentes de hidrogênio devem ser representadas nessa representação. Nós temos ainda também aqui a fórmula em bastão, que é uma das fórmulas que é uma das representações mais difíceis de entender a primeiro momento. Nesse tipo de representação, cada ponta e cada encontro de linhas é um carbono. Okay? Então, a gente pode pensar nessa estrutura assim. Cada encontro é um carbono e cada ponta é um carbono, certo? Então, nessa estrutura em bastão, nós teríamos 5 átomos de carbono. E os átomos de hidrogênio, na estrutura em bastão, ficam subtendidos, sabendo que o átomo de carbono faz 4 ligações, não se esqueçam disso. E temos aqui a fórmula molecular, uma das mais simples, que ela mostra a quantidade de átomos de carbono e hidrogênio na estrutura. Então, por exemplo, nessa estrutura condensada aqui, nós conseguimos contar 5 átomos de carbono, então C5, e 12 átomos de hidrogênio, então H12. C5H12 seria a fórmula molecular dessa fórmula estrutural aqui, desse composto. Falando um pouco da representação em bastão, que é uma das mais complicadas, vimos que em cada ponto, em cada encontro de linhas, representa um carbono. Então, por exemplo, quando a gente vê uma fórmula em bastão, a primeira coisa que a gente faz é colocar os átomos de carbono para visualizarmos melhor essa estrutura, visualizarmos a quantidade de ligações simples, a quantidade de hidrogênios. Isso vai ser muito importante para vocês conseguirem escrever a fórmula molecular dessa estrutura, ok? Então, colocamos os carbonos. Então, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, temos 5 carbonos. E o que faltam? Os hidrogênios, ok? Os hidrogênios não são mostrados. Então, como eu falei para vocês, esses hidrogênios ficam subtendidos. E a gente vai ter que completar as ligações do carbono. Então, por exemplo, nesse carbono aqui da esquerda, vejo que ele faz só uma ligação simples com esse carbono aqui. Então, quantas ligações faltam para esse carbono? Sabemos que o carbono faz 4 ligações. Esse cara aqui necessita fazer ainda mais 3 ligações. E essas ligações nós completamos com hidrogênios. Ok? Então, puxamos aqui 3 ligações e completamos com hidrogênio. Agora sim, esse carbono aí está fazendo as 4 ligações dele. Ok? Vamos agora para o próximo carbono. Esse carbono da ponta aqui, da ponta não, do meio, está fazendo 2 ligações. Essa aí e essa daqui. Se ele faz 2 ligações, está fazendo 2 ligações aqui nessa representação, e sabemos que ele faz 4, então ainda faltam fazer 2. E o que a gente faz é adicionar 2 ligações, colocando o hidrogênio, ok? Para o próximo carbono, a mesma coisa, está fazendo 2 ligações, completo com mais 2 ligações de hidrogênio. O próximo, ou mais 2 ligações com hidrogênio, desculpe. O próximo está fazendo 2 ligações, colocamos mais 2 hidrogênios para fechar as 4 ligações, e esse da ponta está fazendo uma ligação apenas, completo com mais 3 ligações. Relembrando para vocês aqui que se átomos de carbono e hidrogênio diferentes desses dois estiverem presentes na estrutura, a gente vai ter que representar esses átomos, ok? Por exemplo, se tiver um oxigênio, vai ter que mostrar o oxigênio aqui em algum lugar. Não pode ficar sem mostrar átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Vamos praticar aqui com essa fórmula estrutural condensada, certo? Vocês estão vendo que está mostrando aqui os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio. Se a gente quer representar em bastão, a gente tem que sumir com esses átomos e representar apenas as linhas. Então, o que, que vai ser mostrado aqui? A gente vai ter que deixar mostrando os oxigênios, ok? E o hidrogênio ligado a esse... A gente não mostra o hidrogênio ligado ao carbono, mas tem que mostrar o hidrogênio ligado a outros átomos. Então, vocês estão vendo que tem um hidrogênio aqui ligado ao oxigênio, a gente tem que mostrar. E tem um hidrogênio ligado ao nitrogênio, também temos que mostrar. E a representação em bastão que fica dessa estrutura aqui é essa daqui.
Ok? Essa é a representação em bastão. Bom, esse foi um resumo das aulas que eu mostrei para vocês em sala. E aqui essa aqui é uma oportunidade de vocês estarem copiando o assunto, para quem não copiou, ok? E aqui estão as questões como eu falei para vocês. Essas questões, elas são relacionadas à prova parcial de vocês, então o que vocês têm que fazer é copiar essas questões e me entregarem na próxima aula com as devidas respostas, no caso que vocês devem apenas marcar. Não esqueça de colocar o nome, a série, tá certo? E eu vou estar passando aqui essas questões para vocês poderem dar pausa no vídeo e copiarem e depois responderem e me entregar depois, ok? Então vamos lá aqui.